Estarmos mais uma quinta-feira, né? Primeiro eu queria dizer que eu estava com muita saudade, né, de estar pregando, né? Tive muito tempo que eu não faço isso, até desaprendi, eu acho. Mas que bom que estou aqui com vocês hoje. E essa noite o Senhor quer nos dizer para oferecermos como sacrifício santo e agradável a Deus. Você sabe o que significa o que é sacrifício? Não precisa responder, pensa aí. Hoje Deus quer isso de nós. Então eu convido você a pegar em Romanos, no capítulo 12. A palavra de Romanos que vai ser o nosso norte nesse momento. Ela que vai no capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ver o que o Senhor quer nos direcionar nessa noite. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O que é bom, o que agrada e o que é perfeito. Na palavra sacrifício existem mais duas outras palavras escondidas, que é sacro, sagrado ou consagrado, e facere, que é fazer ou realizar. Então há algo nesse sentido que o Senhor quer fazer em nós, tornar algo sagrado por meio de uma oferta. Quer saber nessa noite? Você quer descobrir um segredo hoje? Você quer que eu revele um segredo para você desse texto hoje? Sim ou não? Sim? Para você que chegou até aqui nessa noite, para você que chegou aqui até nessa noite, você sacrifica por algo: casa, família, amigos, lazer, trabalho, descanso. São inúmeras as coisas, seja qual for. E quanto você está se sacrificando nesse momento para estar aqui, você está tornando a sua vida sagrada. O fato de você estar sentado aqui nesse banco, de ter entrado por essa porta, você está se tornando consagrado. Você está consagrando a sua alma ao Senhor. E no núcleo, enquanto nós preparávamos, a imagem que o Senhor nos dava era de que Ele queria colocar luzes dentro da igreja, só que as pessoas corriam para fechar. E nessa noite o Senhor está dizendo que Ele também quer iluminar o nosso coração. E a palavra de Deus, ela vem tirar esse mal que às vezes há dentro de nós e se consagrar. E Ele dizia: você é minha pertença. Então você veio para essa noite porque você é pertença de Deus. Porque o dedo divino do Espírito Santo, aquela chama que ainda arde em você, queimou para que você estivesse aqui. Talvez o que te levou a vir para esse grupo de oração foram eles motivos, mas o principal foi: Deus chamou os que Ele quis. Então nessa noite o Senhor, Ele quer ainda mais que você experimente isso, porque quando você se consagra ao Senhor, você atrai para si o olhar de Deus. Você, enquanto está aqui, você está sob a proteção do Altíssimo, você está sob o olhar do Senhor. Você é o bem mais precioso que a paixão de Cristo já gerou até hoje. Você é o bem precioso da paixão do Senhor. A encarnação de Cristo só veio por sua causa. O seu nome foi escrito no livro da vida porque o Senhor, antes do século existir, te amou primeiro. E Deus, Ele já sonhava em derramar o sangue dele ao seu resgate, já estava no desígnio do Senhor. Mas às vezes vivemos como se não conhecêssemos a Deus, nos rebelamos,
nos fatigamos, somos ingratos com Deus. Ele que tem a face adorável sofre terríveis ultrajes quando não nos comportamos como pertenças suas, como não sendo de Deus, como se não houvesse ou se não existisse um Senhor a reconhecer, um Senhor a buscar. Então eu quero te dar 7 pontos hoje, 7 direções precisas, porque você precisa se consagrar, porque você precisa ser esse sacrifício vivo do Senhor. O primeiro ponto está em João 15:20. O servo não é maior do que o Senhor. Se Deus te trouxe à existência, nós viveremos tudo que Jesus viveu, talvez não na mesma intensidade, talvez não no mesmo gênero, não no mesmo grau, mas sim viveremos os passos da cruz, a oblação perfeita de Cristo na cruz. E a cada dia te espera uma oblação a ser feita sobre você, porque vai exigir de você um sacrifício. Porque na hora que a tentação vier, na hora que vier algo para te fazer pecar contra Deus, a decisão cabe ali. Ser o sacrifício e não fazer, para ser de Deus, ou ir e cair no pecado de alguma forma. O segundo ponto, em Lucas 9:23, a vida de Cristo exige: aquele que quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É condicionado. Então, desde que nós existimos, o sacrifício está condicionado a nós. E é essa a ordem do Senhor. O terceiro ponto, aprendei de mim. Na noite em que ia ser entregue, abraçando livremente a paixão, tomou o pão e levou, deu graças e disse aos seus discípulos: tomai, comei, tomai e bebei. Isso é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Enquanto você se sacrifica, você faz memória do que Cristo viveu na quinta-feira. A cada sacrifício que você faz por oferta a Deus, você faz memória também do sacrifício do Senhor. E quanto mais você comunga o corpo do Senhor na Eucaristia, que é a oblação perfeita, muito mais você se torna uma hóstia viva, consagrada. O quarto ponto, ainda vai dizer em Hebreus 12:4, nós não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Então nós sabemos que o sacrifício também exige sangue, na luta contra o pecado, na luta para não ofender o nosso Senhor. E será que estamos lutando na luta contra o pecado até o sangue? Eu falo por mim, eu não estou não. E eu vivi uns momentos de treva, de dor, de afastamento de Deus nesses últimos tempos, mas foram tantas pessoas que rezaram por mim, tantas pessoas também que precisou eu me sacrificar, em pedir ajuda, em reza por mim, preciso conversar, está aqui no Vinícius, me ajudou como uma luz também a iluminar o meu coração nesses últimos tempos, e tantas pessoas me mandando mensagem dizendo: como é que você está, volta. Está condicionado a nós. E às vezes a gente ama o pecado. Se o pecado não fosse bom, não cometeria. Mas às vezes a nossa carne precisa doer para entender que a nossa morada não é lá. E que o mundo ele nos destrói por violência. E tudo aquilo que eu estava vivendo nesses últimos tempos, nenhuma alegria preencheu meu coração mais do que estar em função de Deus. Rezando, ainda que seja na minha casa, no meu quarto, ainda que seja pregando. Nenhuma alegria do mundo será maior do que a alegria do que as coisas de Deus. E por mais que a gente viva e tenha certeza disso, às vezes a gente ainda volta. Mas a gente tem a misericórdia de Deus, que não, como vai dizer no primeiro versículo, pelas misericórdias de Deus, irmãos, exorto-vos. Quantas renúncias também eu precisei lutar contra. Gente, a briga que eu tive nesses últimos tempos foi contra mim. Eu descobri que eu sou meu pior inimigo. Então, muitas vezes eu nem era o demônio. Mas que bom que temos a misericórdia. E nesses últimos tempos eu fui tomando pequenas decisões para poder estar aqui nessa quinta-feira hoje. E eu fui fazendo várias reafirmações. Eu precisei reinvestigar a minha história, da onde Deus tinha me tirado.
E eu percebi que sem as coisas de Deus eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, e nós não somos quem eu penso que somos. São Luís Maria Vignon de Conforme Consagração, para quem já rezou o tratado para se consagrar, vai dizer que nós somos pior do que o inverno. São Francisco de Assis vai dizer: eu sou ladrão como todos os ladrões. Eu sou assassino como qualquer outro assassino. Mas eu fui fazendo atos para poder voltar. E ainda estou me levantando. Mas eu percebi uma coisa. Desde o ano passado, eu estou tentando ler a Sagrada Escritura toda. E as cartas de Paulo começam a mexer muito comigo. E uma coisa exige: aqueles que entram em função de Deus, existem graças específicas. Existem graças específicas para quem vai para a missão. Vai no caminho e eu vou te curar. Vai, porque é mandamento. Ai de mim, se não evangelizar. Existem curas, prodígios, sinais e intervenções divinas para certas áreas da nossa vida que não serão resolvidas mediante só oração, nem mediante a espera, mas sim em função quando você diz sim a Deus e você vai anunciá-lo. Existem graças que são acopladas à missão, e eu estava perdendo tempo brigando com Deus, e Deus ele sempre sai vencedor. O quinto ponto, João 4, Tiago, capítulo 4, versículo 5: sois amados até os ciúmes. Eu e você nós somos amados. Nenhum outro amor vai preencher o seu coração. Nem amor de pai, de mãe, de marido, mulher, esposa, filho, namorado, namorada, criança, primo, nada. O amor de Deus, ele é ciumento. Deus não suporta ver você virando as costas para Ele e optando outras coisas que não são o reino dele, ou que não revelam o reino dele. O sexto ponto, completamos, vai dizer em Colossenses: na carne o que faltou era a tribulação de Cristo. Se tornar sacrifício vivo, você se torna também a paixão do Senhor. Você completa na sua carne tudo que faltou. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: quer cheguemos no caminho, quer caiamos, que morramos no caminho, precisamos continuar seguindo. Ainda que você caia, ainda que você desista, ainda que você pense outra coisa não ser o reino de Deus, a não se preocupar com o reino de Deus, ainda que você morra no caminho, mas morra na direção certa. Sétimo ponto, Lucas 22:19: isto é meu corpo, fazer isso em memória de mim. A oferta que somos, precisamos ser purificados e transformados. Jesus é o sumo exemplo. Jesus inclui, na quinta-feira, Jesus ele inclui os apóstolos na sua oferta e ordena que eles perpetuem. Por isso é uma honra ao Senhor. A morte de Cristo na cruz é o sacrifício único, definitivo e perfeito. E na cruz ele disse: tudo está consumado. A cruz de Cristo supera todos os outros sacrifícios. Nós sabemos que a palavra vai dizer: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mas o que exige de nós? Porque o sacrifício nos purifica, o sacrifício nos torna humilde. Nós sabemos que a humildade, ela atrai a misericórdia, ela atrai a Deus, enquanto a soberba, Deus resiste aos soberbos. Por isso que precisamos nos sacrificar, porque o tempo todo, a alma e a carne ela está lutando. E é uma luta quase que desleal, a conquista da fidelidade, da minha perseverança na sua. Precisamos e devemos, porque um dia isso tudo vai ser respondido na eternidade, ou no nosso juízo particular, ou lá no céu. Mas enquanto estamos aqui, precisamos nos tornar essas pequenas ofertas. E toda vez que você foge da cruz do Senhor, você se torna um túmulo. E você não nasceu para ser um túmulo. Diz para quem está do seu lado: você não é um túmulo. Chama ele para fora: vem para fora, caveira. Você nasceu para ser um sacrário vivo. Um sacrário vivo levando o amor. Como um sacrário vivo levando o amor. É isso, você
que se permitem viver isso. Ah, meus irmãos, é o tesouro escondido no campo. Talvez já te fizeram parecer de morto, talvez você mesmo se enterrou, mas eu quero te dizer que hoje a graça do Espírito Santo ressuscita você nesse momento. Se antes você, que era túmulo vazio, um sepulcro caiado, seja qual for, hoje o Espírito Santo da vida te traz de volta a ressurreição da sua alma. Quanto maior o teu sacrifício, maior será a tua glória. É hora de despertar do sono. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. O sacrifício nos humilha e a humildade atrai o olhar de Deus e o seu perdão, visto que Deus resiste ao soberbo. Nesses tempos em que estamos vivendo, é hora de renunciar à vida passada, à vida velha, para ter a vida nova. A vida de Deus é o caminho mais seguro para você ser feliz ainda nessa terra. E quantos corpos foram oferecidos ao mal nesse carnaval? Quantas blasfêmias nós vimos pessoas entregando, às vezes a gente mesmo. Quantos males, quantas vezes nós nos entregamos e fizemos escárnios, ultrajamos a face sagrada do Senhor. Você precisa entender uma coisa. As lutas têm ficado intensas nos últimos tempos. Você percebe isso? Gente, está demais. E não está normal, não. É aquecimento global, é o calor insuportável, são enchentes, cada vez mais apostasia. Graças a Deus, o povo brasileiro está acordando um pouco, a madrugada, para poder rezar um pouco mais. Pelo menos a gente ainda está tentando fazer alguma coisa. Ainda tem algo que, nesse ano jubilar da esperança, que está nos direcionando para o caminho certo. Mas nós precisamos nos unir para vencer o mundo, o pecado e o demônio. E só existe um segredo para o sucesso. Você sabe qual é? Quem quer o segredo para o sucesso? Levanta a mão. O segredo para o sucesso se chama batismo no Espírito Santo. Diga comigo. Batismo no Espírito Santo. E você precisa ser sacrifício para ter mais discernimento. Você é uma hóstia viva. E como hóstia, às vezes você será a única comunhão que alguém que não busca a Deus irá comungar. Porque o sacrifício que você faz para ser de Deus nesse dia de hoje há de alimentar os que estão solitários nos desertos áridos da vida. Você é um ostensório, porque você carrega dentro de si Jesus, e talvez muitos só conhecerão Jesus Eucarístico pelo testemunho da vida que você dá. É por isso que eu digo para você: ame-se a si mesmo, goste mais de você, valorize quem você é, como pessoa consagrada a Deus, porque você talvez esse é o único pedaço de pão que alguém vai experimentar. Você é um sacrário vivo levando o amor. Meu filho, minha filha, não tenham medo de levar em seus corpos as marcas de Cristo. Não tenha medo de serem mais de Deus, de serem aquilo que Deus quer. Ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de ser esse perfume exalado do Espírito, de ter impregnado em você o cheiro do cenáculo. Ide, meu filho, ide, minha filha, aonde você estiver, leve o fogo do Espírito aos que estão apagados, tristes, revoltados, magoados com Deus. Permitam-se ser esse sacrário vivo, e vocês irão conhecer os caminhos das maravilhas de Deus. É hora de tirar os planos da gaveta, é hora de inventar moda, é hora de sonhar com o céu, é tempo de aprender a se importar com as coisas de Deus. Não saia hoje sem tomar uma decisão profunda com o Senhor. E para finalizar esse momento, Santa Helena Guerra vai dizer para nós nessa noite: Santo Padre, o mundo é mau. O espírito de Satanás triunfa na permitida sociedade, e uma multidão de almas se distancia do coração de Deus. Nessas tristes condições, os
retorne ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo retorne a nós, abata o domínio do demônio e nos conceda a desejada renovação face da terra. Depois que os homens mataram o Messias, os apóstolos rezaram, e em vez de castigo, Deus mandou o seu Espírito Santo. A isso, o demônio se oporá com todas as forças, antes com todas as suas artes, evidenciando a inoportunidade desta oração. Suplicar o Pai das misericórdias que mande o Espírito Santo, tanto mais rápido cessaram as ofensas a Deus, as perseguições à igreja e tanta perdição das almas. Santo Padre, por favor, chamai depressa para o novo cenáculo todos os fiéis, a fim de que com a voz unânime, oração, chamem o santificador das almas para renovar a terra. Vai se colocando de pé, feche seus olhos. Eu não sei se você entendeu o que Deus queria te dizer nessa noite, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo não te enganou quando te deu esse vídeo. E nós queremos pedir, Espírito Santo, vinde sobre nós nessa noite. Vinde, Espírito Santo. Eu quero ofertar, Senhor, a cada coração agora, como um sacrifício santo, agradável. Torna-nos perfeitos nessa noite, Espírito Santo, ainda que por um breve momento. Acolha, Espírito Santo, cada renúncia que cada filho teu fez aqui nessa noite, porque nós queremos sair dos nossos túmulos e ser esse sacrário. Por isso nós pedimos, vinde, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, enche os corações dos nossos fiéis. Essa é isso,
Senhor, eu revelo que tem corações que foram abrasados
Parece a sensação que você tem como se o seu coração tivesse um pouco mais quente do que o normal. O Senhor me colocava no meu coração, Ele tocando no osso da perna de uma pessoa, estava destravando esse osso. Há pessoas aqui que Deus quer revelar coisas profundas. E você diz para Deus que você não sabe como perguntar. O Senhor, Ele fala para você não ter vergonha. O Senhor só fala para você: ide. Ide e venha. Venha para perto, meu filho, diz o Senhor para você. O Senhor, Ele fala que tem muitas coisas que Ele quer falar durante a semana. Ele vai te dar sinais. E você vai perceber que esse direcionamento de Deus vai ser algo que vai completar a sua vida. É o que está te faltando agora. Senhor, dá uma visualização dele no leito de hospital. E ele toca na saúde de alguém, ou de alguma pessoa qual você intercede. Jesus está lá. Ele me mostra que está junto àqueles que estão precisando serem tocados na saúde. Ele mostrava como uma transfusão de sangue. Ele próprio sendo o doador deste sangue, fazendo essa transfusão, tocando profundamente na saúde de alguém, ou daqueles que tomaram posse dessa graça. Senhor, toca na saúde. Obrigado, Senhor. O Senhor também fala para uma pessoa que precisa tomar uma decisão na sua vida, né, de direcionamento. E o Senhor te diz que é para você não ter medo, porque tudo que Ele te concedeu até aqui foi Ele que está conduzindo. Dê um passo, que Ele vai te dar o chão e Ele vai te dar toda a providência para que você possa dar essa nova rumo, essa nova direção na sua vida, para você não ter medo. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Vai agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele falou com você, por Ele ter te visitado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está falando conosco, pelas coisas emocionais, físicas que já aconteceram, Senhor, como histórias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus insensível, mas é um Deus misericordioso, misericordioso. Obrigado, Senhor, porque a sua mão nos sustenta, porque o Senhor é forte, porque o Senhor na sua fortaleza nos torna forte. Obrigado, Senhor, por ser um Deus fiel, um Deus próximo dos que são pequeninos, Senhor. Bendito seja, Senhor.